Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino e estou aqui com a Flávia. Sou Flávia Prezotti. Ei, gente, estamos de volta, né, Lu, com mais um episódio. E antes da Lu apresentar aqui a nossa entrevistada e o nosso tema hoje, eu tenho um recadinho, né? Meus recadinhos são muito importantes e eu vou pedir para vocês, olha, com um coraçãozinho assim, que vocês entre lá no YouTube, registre, ative o sininho, marque o todos, compartilhe e dê o like se gostou. E deixa lá o seu comentário. Estamos também nas plataformas de streaming, Podcast Apple, Spotify e Deezer. E no Histórias Reais, com dois S's lá no Instagram. Nos segue lá, né, gente? Não é isso, Lu? Mesmo. E qual que é o tema, Lu? Da queda à superação. Da queda à superação. Pois é, gente. Quem está aí nos escutando, né, Lu? Ouvir que é o tema da queda à superação, deve estar pensando assim, o que elas vão trazer hoje de inspirador, já que a gente fala de queda e fala de superação. Mas quem vai falar isso pra gente aqui é a nossa convidada. E quem é a nossa convidada? Olha, a nossa convidada de hoje vai trazer uma história muito emocionante. Ela é a jornalista mineira Renata Mata Machado, de 53 anos. Há 2 anos e meio, ela teve um AVC que paralisou totalmente a sua perna esquerda e o seu braço esquerdo. E, usando apenas o seu indicador direito, ela escreveu um livro que vai ser lançado a partir de maio, contando essa sua história emocionante e inspiradora. Exatamente. Renata, então seja muito bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la aqui Luciana, no nosso podcast. Flávia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e contar um pouco da história da minha vida. Seja muito bem-vinda. Que é uma Obrigada. história de dor, de luta e de inspiração, né? Não, acho que de superação, principalmente. De superação, né, Renata? É de superação. Eu acho que foram 2 anos e meio de batalha e agora eu estou colhendo os frutos do que eu plantei. Então para a gente começar, para você explicar para quem está nos escutando, o que realmente aconteceu e como que foi essa trajetória para chegar até o AVC. Eu tive um AVC no dia 6 de março de 2021, causado pelo estresse. Eu era uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, depressiva e vivia na correria da vida. Tinha 3 empregos e além de tudo, fazia o uso abusivo da cocaína. Da Entendi. cocaína? E você já começou, e a cocaína sempre esteve na sua vida? Ela começou na minha vida aos 16 anos. Aos 16 anos? Aos 16 anos eu fumei meu primeiro cigarro de maconha. Depois, aos 19, eu tirei a minha primeira carreira de cocaína. E aí depois esteve presente. Agora fizeram 2 anos que eu parei de cheirar. Graças a Deus. Eu nem me recordo de droga. Não existe isso para mim. É uma coisa... E eu tenho uma missão na minha vida agora, que é ajudar os jovens a não entrarem nessa onda. Então, você entrou na droga muito jovem, né? Com 16 anos. Você estava na escola, ensino fundamental. Ensino né? médio. Ensino médio. E por que você entrou? O que te levou? Companhias? O que foi? Companhias. Principalmente companhias. Eu estudava num colégio tradicional de Belo Horizonte, que era o Alcinda Fernandes, depois o Zila Frota. E para você entrar numa turminha, você tinha que ter uma postura diferente. E aí eu queria ser uma pessoa mais ousada, mais mais descolada, você sentia, mais né? descolada para entrar na turma. Aí me ofereceram o cigarro de maconha. Foi aí que eu aceitei e consegui entrar e entrei na droga. Da primeira vez que eu fumei, eu não gostei, não. Não gostei. Vomitei muito, passei muito mal, mas depois, para continuar na turma, fui influenciada por amigos, para continuar nessa turminha. Na verdade, então, foi isso. Essa turma foi uma turma que realmente não foi positiva para você. É aquele famoso ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É esse famoso ditado. E aí, depois, ao longo da vida, continuou, e aí veio, né, o trabalho, e aí, como você falou, né,
com a vida estressante, a pressão, né? Mas você falou até nos bastidores aqui com a gente que você chegava a ter dias que você trabalhava 13, 14 horas 14 seguidas. até 15 horas. E depois chegava à noite e ia fumar ou ia cheirar cocaína, né? À noite. Ia Pra dar porque conta. para dar conta. E era um uso da droga, era um uso solitário, porque eu não usava na companhia de ninguém. Eu não ia para a rua, não ia para bares, para festas. Era em casa Era sozinha? em casa, sozinha, no meu quarto. Era um uso... Eu já tinha sido diagnosticado com depressão, então era um uso depressivo. Então, aí eu acho que isso piorou ainda mais. E os seus pais nessa história? Os meus Onde pais, que eles entram eles nessa entram história? desde a minha adolescência. Eles sempre foram muito atentos. Sou de uma família tradicional mineira. Eles sempre foram muito atentos comigo e já desconfiavam. Mas não puderam fazer nada, né? Quando a gente quer, quando o jovem quer, por isso que eu falo, é preciso ficar atento, os pais precisam ficar atentos, porque quando você quer, ninguém te segura, sabe? Ô, Renata, você falou no começo aqui da nossa conversa que você tinha que entrar na turma para ser reconhecida, que era uma turminha que se destacava. Essa turminha que se destacava, você se sentia... você entendia que só fumando a maconha que você entraria nela? Era. Ela era uma turma de pessoas que fumavam? Mas não era uma turma, vamos dizer assim, de bad boys ou qualquer coisa assim. Era uma turma de descoladas. Eu vim do mundo da moda desde cedo. Então, era uma turma assim, de gente descolada, gente que fazia e acontecia. E hoje, né? Depois que você passou por isso tudo, aí veio o AVC, quais os medos que você tem? Que tipos de medos vem ao seu encontro hoje? O meu medo é que meus sobrinhos entrem pelo mesmo caminho, sabe? Porque eu antes não valorizava a família. Foi uma coisa que depois aconteceu. É interessante que depois que você passa por esse processo, você começa a dar outro valor à família. A família ganha outro valor. Então, hoje, meu maior medo é dos meus sobrinhos, que são adolescentes, entrem em drogas. Na droga. Caiam na droga. Apesar deles terem uma relação muito boa com os pais e tudo, não acredito que isso vá acontecer, mas eu acho que eu sou a favor da vigilância. Da vigilância e sem ser... Da vigilância, assim, distante, mas que seja vigilante. Você não pode simplesmente largar seu filho, sua filha. A ideia do livro surgiu também pensando nessa contribuição que você pode dar tanto para os seus amigos que são, né, que estão passando por essa fase, pelos seus familiares, para os jovens em geral? Não, a ideia do livro surgiu por duas coisas. Uma, que eu estava muito quieta na cama nesses 2 anos, estava muito parada, muito sem movimento, sem perspectiva de vida. E aí eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Minha mãe me aconselhou a escrever alguma coisa. Minha família sempre falou comigo que eu escrevia muito bem. Então, eles me aconselharam que eu escrevesse um livro. Aí, um dia, pensando, eu falei assim, eu vou me contar minha história a partir do AVC e ver o que acontece. Porque aí eu faço um flashback, na verdade. Flashback. Desde quando você chegou, né? Desde quando aconteceu? Desde o dia do AVC, aí eu volto para trás e vou indo e voltando. Nas implicâncias, eu morei em Arraial da Ajuda por 2 anos e lá eu estava muito drogada nessa época. Então, são passagens interessantes. E você atribui o AVC a esse histórico de drogas? Não, eu atribuo ao histórico de drogas e à depressão, à ansiedade e ao modo de vida. E ao modo de vida. São vários fatores que você acredita que te levou a ter o AVC. Eu acho que eu tive vários AVCs pequenos, até ter o hemorrágico, que foi o último, que eu fiquei 18 dias na UTI e ninguém, todo mundo acha que eu sobrevivi por um milagre. E foi um milagre mesmo. Então, assim, pelo que a gente está entendendo aqui, você não dava valor à sua vida, não você não dava. Se cuidava. Não, eu atropelava tudo.
E hoje, se você tivesse a oportunidade de fazer tudo novamente... Eu faria tudo diferente. O Faria quê, tudo por exemplo? O que, por exemplo? Eu acho que eu meditaria mais, eu acho que eu daria mais, seria menos ansiosa, não faria duas coisas, nunca fui uma pessoa ambiciosa, mas eu acho que a ambição atrapalha muito, sabe? A ambição, porque eu fazia muita coisa para conquistar o amor das pessoas, e eu achava que só, por exemplo, fumando maconha, é que eu ia ter aquela amizade. Tinha um pouco disso também. Você fazia terapia, né? Fazia. Eu fiz análise por muitos anos e cheguei a fazer formação em psicanálise. Olha. Para poder entender um pouco do que estava acontecendo comigo. E qual foi a conclusão que você tirou? Eu acho que eu estava me boicotando. Na verdade, era um boicote a mim mesma. Você arrepende, Renata, disso tudo que aconteceu na sua vida? Arrependo. Tem um arrependimento Tenho. forte? Tenho, principalmente por ter deixado meu pai, na época, em 2005, quando eu me mudei para Ajuda, meu pai estava com câncer de pulmão. E aí eu resolvi um dia, acordei e falei assim, hoje eu vou mudar para Ajuda. Aí cheguei, eu trabalhava no Palácio da Liberdade, com o Ronaldo Lenoir, cheguei lá, pedi exoneração, fechei meu apartamento, que era emprestado por uma amiga minha, e fui para o aeroporto. É uma história até muito bizarra. Cheguei lá no aeroporto, falei com o moço do guichê, moço, estou me mudando para Ajuda, queria despachar, mas sei que vai dar excesso de bagagem, o senhor poderia me liberar do excesso de bagagem? Ele falou, não posso. Aí eu falei, pois é, moço, mas então me libera uma salinha para eu abrir as malas lá dentro e tirar o que está lá dentro para separar as roupas que vão para Ajuda e as que vão ficar aqui em Belo Horizonte. Ele falou, não, senhora, não posso fazer isso, não estou autorizado. Aí, simplesmente, eu sentei no aeroporto, no chão, e comecei a abrir minhas malas e pôr uma roupa numa mala, trocar as malas. A minha mudança foi assim. Aí, de repente, mudei para Ajuda. E lá você ficou sem trabalhar? Não, lá eu trabalhei na Caras, fui diretora do Convention Bureau lá, fazia alguns trabalhos para quem acontece e fui assessora de imprensa do Emerson Fittipaldi. Agora, ela teve as passagens, né, bem importantes aqui dos veículos, de empresas, né, de renomadas, profissionais liberais renomados. Pois é, mas diante desse cenário todo, a gente enxerga o seguinte, você foi lá no fundo do poço e agora está tentando se reerguer. Né? Então, está vindo o livro e a ideia das palestras que você comentou conosco. O que está te motivando nesse momento da sua vida, onde hoje você está conseguindo escrever com apenas o dedo indicador, a levar algo para a população? O que me motiva é porque eu acho que eu tenho a possibilidade de ajudar as pessoas, principalmente os jovens e adolescentes. Porque a gente vê, é só você ver o noticiário, o número crescente de jovens nas drogas, principalmente nas drogas sintéticas. E eu acho que virou como uma missão para mim. É o seu propósito de vida. Virou um propósito de vida. Hoje eu sou afastada pelo INSS, acho difícil conseguir voltar a trabalhar como jornalista, assim, na forma de jornal ou TV, acho difícil conseguir. Porque até pelas limitações, que hoje você está na cadeira de rodas, não é isso? E consegue escrever apenas com um dedo, né? O seu livro, você gastou quanto tempo para fazer? 2 meses e meio. 2 meses e meio escrevendo com um dedo. Com um dedo, mas ele está em revisão ainda. E aí ele conta essa história ele conta toda essa história. De vida mesmo. De desde vida. a época uma que história você começou nas drogas até o AVC e agora essa questão da superação. Agora, e as palestras? Que você também nos contou, né, sobre o projeto das palestras. Essas palestras, você pretende, a partir do 2º semestre, né, começar, né, esse projeto para em escolas, universidades, né, voltada para os jovens. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, as palestras, eu sou uma pessoa que sempre me dei muito bem com os jovens, sempre tive uma linguagem muito jovem, sempre fui a que dava
bem com todo mundo. Então, a partir do segundo semestre, depois do lançamento do livro, que está previsto, eu acho que para julho, porque ele está em revisão, eu pretendo promover, nem palestras, é uma coisa mais informal. Bate-papo. Escolas, como é que você pensa? Eu penso em escolas, instituições e penso também para periferia. Porque eu acho que a gente tem que cuidar um pouco das pessoas, independentemente da classe social, do credo, da cor, ou de seja o que for. É me aproximar dessas pessoas. Não como uma Renata Mata Machado, jornalista, mas como uma pessoa que tem uma história... passou essa experiência. Passou uma experiência e que quer que as pessoas não passem pela mesma experiência que ela passou. Renata, e os amigos diante dessa situação? Eles te apoiaram? Eles sumiram? Como é que ficou essa situação? Os amigos, eles me apoiaram. Eu tenho alguns amigos, que foram vários amigos, que me apoiaram. E aí, como eu trabalhava na prefeitura, eles eram feitos espécies de coletiva todo dia para dar o meu boletim. Então, isso era feito pela Nelly Rosa, que é uma amiga minha antiga. E meus amigos me visitavam muito no hospital e tudo. Depois, com o tempo, a gente vê que isso é normal, as pessoas vão sumindo, né? Isso vai passando. Eu tinha muitas mensagens no Facebook e tudo, mas as pessoas começaram a sumir. A vida vai levando e as pessoas sumiram. São ciclos, né? São ciclos, né? E aí que foi que a solidão pegou muito. Eu cheguei a viver numa casa de idosos com 20 doentes. Ah, você morou numa casa de idosos? 6 meses. Por quê? O que aconteceu? Eu saí do hospital e minha mãe achou por bem me levar para minha casa. Não queria me levar para casa porque achava que o apartamento não estava adaptado inicialmente. Aí me pôs numa casa de repouso. Mas nessa casa tinham 20 idosos internados com mal de Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, demência. Foi muito difícil, então. E aí te deu mais medo ainda? Medo não me deu, não. Mas eu não entendi aquela situação. Por que eu estava ali? Aí eu começava a tentar ler livros de psicanálise, de depressão, para ver se eu entendia, compreendia, para voltar... Para entender por que eu estava ali, se eu era a pessoa que eles diziam que eu era mais lúcida da casa, por que eu permanecia ali? Renata, você é uma pessoa muito forte. Assim, essa sua determinação, por quê? Outras pessoas, eu acredito, no seu lugar, elas ficariam mais deprimidas, mais paralisadas diante da situação, porque você foi uma pessoa que trabalhou em grandes veículos de comunicação, muito com toda ativa, a sua intelectualidade, muito ativa, e você tem esses planos, você está com esses projetos, então, assim, eu fico muito emocionada mesmo. Obrigada, Luciana. E fico muito emocionada e muito feliz de ver que você está nessa fase assim de projetos e tudo. Então eu quero saber o que te motiva, o que te coloca para frente, porque outras pessoas no seu lugar, elas com poucas coisas, não no seu lugar, outras pessoas com pouca coisas acontecendo. Num grau maior de depressão, não, mas né? assim, outras pessoas com poucas coisas reclamam, não tem tanta motivação. Eu queria saber o que te motiva, o que te coloca para frente. Assim. O que me coloca é a vontade de viver. Eu acho que eu fui uma abençoada pela vida. Ter sobrevivido, sabe? Ter ficado esses 18 dias da UTI e ter tido o AVC da forma que foi, da gravidade que foi, e eu ter sobrevivido. Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada e que eu tenho mais a que reagir e lutar cada dia mais para poder buscar minha independência. Ou seja, você teve uma nova oportunidade na sua vida. Eu vida, acho que é uma né? nova oportunidade de vida. E nesse histórico todo, por algum momento, você teve medo de morrer? Não. Medo nenhum. Medo não. Porque você sabe que os cientistas falam que o medo, quando o medo vem, ele elimina no cérebro, em várias partes do cérebro, cerca de 1.400 substâncias tóxicas. Você sabia disso, Lu? Não. Cerca de 1.400 substâncias tóxicas que interferem no estresse, na ansiedade,
na depressão. Então, assim, o medo faz muito mal, né, pra gente, né? Então, é muito importante que a gente busque sempre o equilíbrio. E, assim, esse medo de morrer você não teve? Não, medo de morrer eu não tenho, nunca tive, não. Eu tive medo da solidão. Essa sim Foi o pior? Foi o Essa pior. Receio a pior. seu? É de ficar sozinha, de acabar sozinha. Principalmente na casa de repouso. Que foi a pior fase, então. Que foi a pior fase. Pior do que no hospital? Foi a fase que ela falou que estava no tentando hospital, entender, né, o que estava acontecendo no com hospital ela ali. eu estava muito drogada. Eles me davam muitos remédios que me Pra provocavam alucinação e delírios. Então, eu delirava que o meu chefe era chefe do tráfico de drogas em Belo Horizonte, por exemplo. Delirava que meus cachorros estavam me mordendo porque eu não batia continência para eles, assim. Entendi. Coisas que até tem um pouco a ver com a minha vida, se você né, pensar. Renata? Muito dolorido, né? Mas Muito coisas dolorido. pesadas que me pesado. assustavam. E aí, como lá você podia ligar para as pessoas, eu ligava todo dia para minha mãe e pedia para minha mãe me visitar, para ela me dar um pouco de conforto. Na verdade, eu devo a minha vida, eu falo isso, eu acho, faço questão de falar que eu devo minha vida à minha mãe, sabe? Ela largou tudo para cuidar de mim, tudo. Cuidar desde remédios até tudo. É porque hoje você está pelo INSS. Tô pelo INSS. E aí a sua renda é o INSS, mas você gasta muito, tem muito investimento com remédio, né? Não, só com remédio são mais de R$2.000 por mês. Ainda tem esse ônus, né, da situação, E né? ela voltou a cuidar de você, Como né? se eu fosse uma criança. Né? Ela te acolheu novamente como mãe, aquele cuidado de mãe. né? Mãe. Mãe Eu mãe, fico né? imaginando uma mulher... Mãe é muito amor, né? Você imagina uma mulher de 1,50 m de altura, igual ela é, que era de 1,50 m de altura, que nunca... Não trabalhou trabalhou como na área de moda na vida, mas nunca precisou cuidar de filhos no sentido de acolher, de fazer o que ela faz. Que é um cuidado diário, né? É um cuidado, diário, dia é um e noite, cuidado, né? Você tem cuidadora, né? Ter uma cuidadora é o tempo todo atrás de mim, é o tempo todo. É o amor, né, É um amor, aquele amor incondicional. Eu digo que amor é igual de mãe. Eu digo que é igual uma mãe é igual. Ela é capaz de virar o incrível Hulk para salvar uma filha debaixo de um carro. Ô, Renata, e para os jovens que estão te escutando, né? Se tiver algum escutando, ou alguma mãe que está passando por alguma situação, né, com um filho com droga em casa, que mensagem você passa para essas pessoas? Você tem para passar para elas? Para os jovens, eu tenho para passar o seguinte, que é uma furada. E que não eles... entre de jeito nenhum, não experimente, né? Nunca, não né? experimente, porque droga é bom. Ou seja, aprender a dizer não, né? Você sabia dizer não? Não. Não sabia? Não sabia. Porque... Isso é muito interessante. O efeito da droga, ele é bom. Não há como negar que não é bom. Mas não experimente, para você não ficar vulnerável. Eu falo que saber dizer não é algo muito importante na nossa vida. Eu, quando adolescente, eu escapei de 2 acidentes graves onde eu perdi os amigos. Mas eu escapei justamente porque eu sempre soube dizer não. Eu sempre soube. Eu sou uma pessoa que... Eu acho que eu sei até mais dizer não do que sim, né? Meu marido, meus filhos, não, mas nunca vi dizer tanto não, né? Mas eu acho positivo. Eu sei equilibrar. E, na verdade, é o seguinte, eu aprendi lá atrás, na adolescência, que o não era muito importante para a minha vida. E às vezes que eu falei não, eu escapei, Lu. Escapei de 2 acidentes que, se eu estivesse dentro, talvez eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Então, que bom. assim, então, assim, uma coisa, né, que a Renata está trazendo para a gente aqui. Então, qualquer pessoa precisa mesmo saber dizer não. E o jovem, mais ainda, né Renata? Porque o jovem que não sabe dizer o não, ele pode se aventurar aí em uma brincadeira aí de fumar uma maconha, da maconha passar para cocaína igual você fez e a vida tomar um rumo realmente que não é o legal, né? E os familiares, eu acho que eles devem sempre estar acompanhando os filhos. Mas no seu caso, por exemplo, seus pais acompanhavam muito você, né? Muito. Você foi rebelde, né? Eu fui rebelde. Eu era meio hippie, sabe? Uhum. Aquele estilo meio hippie. Meio hippie.
E, ao mesmo tempo, minha mãe tinha a loja mais famosa de Belo Horizonte, então eu vivia na dubiedade, sabe? Tinha que fazer esses dois papéis. E isso me desagradava um pouco, porque não gostava de fazer esses dois papéis. Aí fazia o papel de hippie, depois eu tinha que vestir de princesa. Era hippie e patricinha, eram os extremos. Hippie era e patricinha. o hippie de perfume francês. Aos 2 anos de idade, eu desfilava no Automóvel Clube, gente, para vocês terem uma ideia. Então... 2 extremos, né? São extremos. E você tem projetos de escrever mais? Você participou, assim, durante esse tempo de alguma terapia virtual, desses grupos de discussão, de internet, alguma coisa assim? Não participei não, Luciana. Eu agora eu quero dar um tempo, quero terminar esse livro e ver como é que vai ser a recepção e descobrir qual que é a minha vocação mesmo, sabe? Porque eu acho que... A vocação é a escrita, não temos dúvida disso. Escrever com o dedo, né, gente? Não é para qualquer um. Né? E ajudar as pessoas. Você vê que está vindo uma força muito forte, né? E ela ajudar as pessoas. Que ela quer ajudar as pessoas. Eu quero... Sabe? Você quer levar essa mensagem que você está levando aqui, né? Jovens, não entre na droga, não experimente. Não né? experimente. Não experimentem. Droga é uma furada. E estou aberta para conversas. Quem quiser me procurar, conversar comigo, estou aberta. Porque jovem, às vezes, fica com vergonha de conversar com os pais e fala assim, pai, está acontecendo isso comigo, eu estou me oferecendo maconha, não sei se eu aceito ou não aceito, mas é o seguinte, conversem com os pais. Diálogo, né? Tem um diálogo. É diálogo. Eu acho que isso é de extrema importância. Os sintomas, né? Assim, como você foi uma jovem que transitou pelas drogas, tem alguns sintomas que os pais que estão nos escutando podem observar que o filho está modificando o comportamento? Sim, acredito que sim. O que você lembra, assim? Eu lembro de ficar seus muito pais, pelo menos, falando, né? De ficar muito agressiva, de fazer as coisas muito rápido, de falar demais quando eu estava drogada. E de não dormir. Ficar acelerada. E com maconha aquele de você ficar assim besta, bobo. E dar risada. Ficar rindo sem parar. Entendi. Agora, as palestras, como que você pensa em conduzir elas? Você já me falou aqui pra gente que você pensa em levá-las para grupos menores, grupos de escolas e tal. Mas você já tem uma programação para começar a oferecer essas palestras para o mercado? Eu já estou conversando com algumas pessoas. Tem pessoas que querem entrar no projeto e tem que formatar agora. E eu não quero acelerar, porque eu acho que eu acelerei muito o problema, porque eu acelerei muito na escrita desse livro. E a minha ansiedade me prejudicou. Você vê. Mais uma vez, a ansiedade prejudica. Então, eu pretendo agora esperar um pouco, ver e ir formatando o programa direitinho, as palestras, os bate-papos. Eu gosto de chamar de bate-papo. Vai ser um bate-papo. Você está vivendo os momentos mais leves, né, agora, né? Você está buscando isso, né? O que você não conseguiu fazer lá atrás, você está numa busca de tentar fazer um equilíbrio da sua vida, mesmo sabendo que você tem que se tratar, mas de forma mais leve, é isto? É isso. E também voltar a andar, né, gente? Porque a fisioterapeuta falou que eu já estou andando. Porque eu já ando com a fisioterapeuta só segurando na mão dela. Então, é interessante. Então, foi uma evolução grande. Tem chances. Para uma pessoa que estava à beira da morte e agora consegue dar passo sem a bengala, eu já evoluí muito. Então, acho que também é uma coisa que eu quero investir. É não voltar a andar. Não pensando em voltar para a minha profissão antiga, que eu acho que não é possível. Mas pensando... Ter uma melhor qualidade de vida, Porque isso tudo que você está vivendo dificultou muito a sua vida, muito, né? Muito. Você perdeu muito em qualidade de vida, muito, demais. Explica para os jovens aí o que você perdeu. Eu pedi a referência
de quem eu era, perdi A referência. a referência. Você já não sabia? Não sabia. Eu vivia, em ajuda, eu vivia como um qualquer na rua, um zumbi na rua, sabe? Um zumbi na rua, andando na rua. Ficava sem tomar banho? Não, isso não chegou, não. Nunca deixei de trabalhar, né? Nunca deixei. Sempre tive esse trabalho. Mas, e perdi muito no trabalho, né? Porque a qualidade do trabalho foi diminuindo, foi caindo, porque acordava muito de ressaca. E eu sempre fui uma pessoa que me cobrou demais, sabe? Na vida profissional, sempre. Então, em Arraial, eu vivia como um zumbi. Você perdeu também a parte física e a mental, né? A mental, principalmente a mental. Eu não sabia quem eu era mais, não tinha um discernimento do que era certo e o que era errado. Você não sabia quem você era e também você não tinha planos para sua vida, né? Não você tinha, não conseguia não tinha. sonhar em nada. Era o seguinte... Não tinha sonhos, Renata? Não tinha. Nenhum sonho? Nenhum sonho, não. Meu sonho era ir para a praia todo dia, era aquilo. Viver aquele dia aquele e pronto. dia. E não me importava se passasse mal, sabe? Mas sonho de ir pra praia todo dia eu tenho também, mas sem a droga, né? Nesse caso, você fala o sonho de ir pra praia todo dia, mas você ia, mas drogada. Você também não sabia o que você estava fazendo. Não né? sabia. Projeto, né? Que é sem o projeto. Porque, por exemplo, eu tenho vontade de ir pra praia, é um sonho, mas é com um projeto. No seu caso, você não tinha os projetos. Não tinha. Como eu fui parar lá também sem projeto, eu não me preparei para ir morar em ajuda. Eu simplesmente acordei num dia e falei assim, vou mudar para ajuda. Sem saber como que você ia sobreviver lá, sem Nada, saber como... nada. Quem ia te receber, onde Nada. você ia morar, nada? Não, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga lá. Tenho uma amiga lá e conhecia muita gente. Mas... não sabia que se essa amiga minha poderia me receber. Isso tudo a droga que estava era provocando droga, isso. Era droga. Eu queria era sair daqui e me libertar. Achava que era uma libertação. Que lá ia ser tudo diferente. Né? Mas não foi. Eu até estive lá em outubro do ano passado, estive em ajuda e fiquei impressionada com o que eu vi lá, sabe? Com a quantidade de drogas nas ruas. E de pessoas drogadas. E isso me deu um asco. Já viu com olhos diferentes? Com olhos completamente diferentes. Me deu um asco de não conseguir conversar com as pessoas. De ficar lá uma semana e querer vir embora. De não conseguir... de ir à praia, ficar meia hora e voltar para a pousada. Não curtia. Você acha que foi a memória que bateu a dor, né? Do tempo que você estava lá? Você sentiu para essas pessoas o que elas estavam fazendo com a vida delas? E me deu pena delas, senti pena delas. E falei assim, tentei até conversar com uma delas, que é muito minha amiga. E mostrar o seu caminho. E mostrar o meu caminho, mas ela não quis me ouvir, ela se recusou. Então, você não pode obrigar as pessoas... Claro. Cada uma tem seu tempo, né? Tem seu tempo, né? Como eu tive o meu... Ela tem, espero que ela tenha o dela também. É porque às vezes não consegue mesmo, né? Algo que a pessoa não consegue, né? Ela entra num processo que a droga vai colocando ela numa situação que ela não consegue raciocinar, né? Não tem a lógica, né? Gente, é a coisa mais degradante que tem a tal da droga. É a coisa, seja ela o que for, seja bebida, seja... Eu bebo hoje, gosto de tomar um bom vinho, mas bebo assim, vamos dizer assim, uma vez por semana, tomo uma tacinha de vinho e tudo. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Isso eu falo sempre, a vida ela é feita de equilíbrios, né? Quando a gente busca o equilíbrio para a vida da gente, seja na parte pessoal, profissional, as coisas acontecem, né? De forma mais positiva, né? Sim. Então, quando Renata traz aqui pra gente essa questão, né, de que você vivenciou, e está vivenciando ainda, né, Renata? Porque você tá vindo de uma história que agora você está superando, mas com muitas dores ainda. Sim. E com muitos traumas, com muitos... eu acredito que tem, assim, algo ainda dentro de você, igual você falou aqui, né? De falta de medos e arrependimentos, né? O arrependimento deve vir muito forte. Mas você
tá vencendo ele, né? Com o projeto, com a sua força, igual a Luciana falou, que, que a gente percebe que você tá forte, que você tá lutando para poder levar uma mensagem positiva. Isso é o que importa agora, né? Eu entendo que da agora para frente, o passado ficou. O passado ficou Passado completamente. Ficou, né? É dolorido, não tem como desvincular da sua história, mas agora é olhar para frente. E o olhar para frente representa, no meu modo de ver, a Renata que vai levar algo que vai mostrar para o jovem, né? E isso é que muito bonito, viu, Renata? Obrigada, isso é gente, muito bonito mesmo, viu? Obrigada, muito bonito. Luciana, obrigada. Porque eu acho que é isso, né? Foi o que a Lu falou. A Lu foi muito feliz na fala dela, quando ela falou que você não acomodou, não ficou ali dentro de uma redoma. Isso, só sofrendo, né? Você saiu, eu acho que na vida a pessoa tem dois caminhos, né? Ou ela paralisa e fica ali sofrendo e se vitimizando, ou ela segue igual você para um desafio e você está indo muito bem nesse desafio. Obrigada. Mais uma vez eu te parabenizo. Eu também tenho que parabenizá-la, porque te parabenizar, não é fácil, né? Passar por isso tudo. E você é muito equilibrada. Levantar. Obrigada, Luciana. E inteligente, né? A gente vê que é uma mulher inteligente. Né? Você sabe o que você está fazendo, está falando agora, né? Que você está sem o efeito da droga, né? E com inspiradora. Uma luz inspiradora, né? Para poder mostrar para as pessoas para não entrar mesmo, a ideia né, Renata? Servir de inspiração para as pessoas. Quem te ouvir num bate-papo desse, vai pensar 2 vezes, com certeza. Sim. Vai ver sua história de vida. Eu comecei a ler, né? Que você mandou para mim, parte lá do livro. É muito emocionante o relato dela. É inspirador mesmo. Então, eu acho que... E ela contou que quem vai escrever o prefácio é o Carlos Lindenberg, jornalista. Que bacana. Vai ser o Lindenberg. Muito bacana. Gostou, né? Ele também gostou muito do livro, né? Tá achando muito bacana o projeto dos bate-papos, então eu acho que a gente pode até dar o telefone da Renata para esses contatos dos bate-papos, né? As escolas. Escolas, universidades, né? Grupos de entidades, né? Essas entidades. Que tenham interesse em fazer contato com a Renata. A gente vai deixar o telefone, né, Lu? Que é o 31... 99928-1636. Então, vamos repetir. 31 999 28 1636. Renata Mata Machado. Exatamente. Isso mesmo, gente. A gente agradece muito a Eu sua que agradeço e eu estou à disposição. E vamos seguir em frente e tirar essa moçada das drogas. É isso aí. Não deixar que outras entrem, né? E ajudar a tirar as que estão, né, Renata? É isso aí. Que a sua história, né, inspire, né, muitas vidas, né, para, né? Exatamente. E aí a Lu agora vai tirar o oráculo do pão para a Renata, né? E eu vou ler. A poesia, né? Tem uma poesia aqui que vai de encontro muito com o tema de hoje, né? Da queda, superação. Foi você que sugeriu, que eu acho que fica muito feliz a gente falar, né? Do Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Né? Coragem. Renata. É isso aí. Gente, obrigadíssimo. Isso mesmo. Muito obrigada. Mas antes de você dar o tchau para todo mundo aqui, nós vamos pedir você para tirar uma cartinha. A gente, a cada programa, a cada episódio, a gente pede aos nossos convidados para escolher uma cartinha e ler do Oráculo do Pão, que traz uma mensagem também de vida, né? De inspiração. Eu não sei se eu consigo enxergar. Tá. Quer que eu leia? Quero, por favor. Tá. Então vamos lá. Ação. Ação, Renata. Olha isso, gente. Olha, eu vou dizer para vocês. A Renata, contando a história que ela contou aqui, e tirar nesse mundo de cartas aqui a carta ação, isso mostra que a sintonia tá perfeita aqui, né? Tá. E a ação é o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento. Na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido.
pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos. Partir, É isso mesmo. realizar. Nossa, Perfeito. Perfeito. Tudo a ver. Perfeito. De arrepiar. Tudo a ver, Renata, com a nossa conversa, Perfeito. com a mensagem que a gente quer passar, né, gente? Sem ação, sem mudança de paradigma, a gente não consegue avançar. Não é isso? A Lu chorou, Muito é isso bem. emocionado. Gostei demais. Obrigada, viu, Luciana? Muito forte, muito Obrigada. forte, muito forte. Que seja sempre assim. Pegar um pouquinho dessa força. Pegar um pouquinho. Eu vou dar um abraço no final, pegar a mãozinha dela aqui. E pra gente finalizar o programa, Renata, manda um beijo pra todo mundo aí e fala pro pessoal de novo. Não entre na droga. Gente, um beijo para todo mundo e não entrem na droga. Ela realmente pode acabar com uma pessoa. Você tá viva por sorte. Eu tô viva por Por sorte. Ganhei uma segunda chance de vida, uma terceira não tenho. Então, por favor, E vai aproveitar ela muito, né? eu vou essa aproveitar segunda chance. essa Tá segunda aproveitando. chance e vocês não entrem em drogas. Procurem alguém se vocês estão com alguma dúvida, mas não entrem. É uma furada que tem. Aí, gente, escutaram? Não entre. Droga não é bom pra ninguém. E é isso, Renata, muito obrigada. Obrigada, a gente deseja Flávia. sucesso com o livro, com as palestras. Te desejamos, assim, né, que você... Essa recuperação a cada dia, que a gente Muito vai obrigada. te convidar em breve e você vai chegar aqui andando, né? Se Deus quiser. E aí, pra gente terminar, né, Lu, a gente já vai agradecendo aqui, chegando aos finais. Ih, hoje, Os finais. aos finais, né? Isso. Do nosso programa. E agradecer aos patrocinadores oficiais, a Presote Comunicação, que é a minha agência de comunicação corporativa, com 26 anos de mercado, com trabalho de norte a sul do país na área de relações públicas, jornalismo, comunicação organizacional e gestão de crise de imagem e reputação. E também agradecer a Droga Norte, que também é a nossa parceira oficial, que é uma rede de drogarias que está na região de Contagem e Belo Horizonte, há 50 anos, né? Isso. É isso aí. Até Um a beijo para próxima, todos e gente. até a próxima. Um beijo. Beijão.